Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Javal, que vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dê seu like e compartilhe. O fruto do Espírito Santo tem várias qualidades e nós vamos conhecer mais uma delas hoje, logo após a vinheta. E essas qualidades do fruto do Espírito devem ser encontradas em mim, deve ser encontrada em você, deve ser encontrada em todos aqueles que servem a Cristo. Vamos ao tema de hoje. Mansidão, uma qualidade do fruto do Espírito Santo. O nosso texto base está em Mateus, capítulo 11, verso 29. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso é uma pessoa dócil, gentil, amável, uma pessoa calma, serena e tranquila. E Jesus, ele fala que devemos aprender com ele. E uma das qualidades é justamente a mansidão. Jesus nos fala, devemos ser mansos, porque ele é. Mateus 11, 29, vamos ver o versículo completo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós vemos Jesus falando, eu sou manso, e vocês têm que aprender, e aprender com o mestre, que é o nosso Jesus. Jesus, ele era manso na oração, Mateus 26 e 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha que interessante, quantas pessoas querem ordenar a Jesus, querem ordenar a Deus, querem direcionar eles, querem ensinar a eles como que deve ser feito. Mas olha o próprio Jesus agindo com mansidão diante de Deus. Ele prostra-se, ele ora e ele diz, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mas Jesus, também ele era manso em ação, ele realizava a obra com mansidão. João 18, 21 a 23, que diz assim, para que me perguntas a mim, pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Então Jesus estava sendo julgado, e lá estavam sacerdotes, fariseus, e Jesus, ele é esbofeteado. E ele é simplesmente levado a juízo. E ele pergunta, eu estou fazendo bem, porque estão me ferindo? Mas ele não revidou. Nós sabemos, nós conhecemos o grande poder do nosso Deus. Mas ele demonstra a mansidão num momento crucial. E nós vemos que manso é o contrário daquela pessoa brava, irritada, nervosa, implicante. Porque isso, uma pessoa ser descontrolada, uma pessoa ser violenta. Então, o homem descontrolado, ele é o oposto do manso. Vamos pegar na Bíblia um exemplo de homem bravo. Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se irou e ele mandou matar todos os sábios só porque ele não sabia o sonho que ele tinha tido. Ele queria que os sábios revelassem a ele, assim como ele queria que os sábios revelassem também o que significava. Vamos ver Daniel 2:12. Diz assim, por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. A Bíblia tem um monte de exemplo de pessoas bravas, de pessoas irritadas, de pessoas violentas, de pessoas descontroladas. Por isso que a mansidão, ela é a qualidade daquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Nós temos condição de sermos mansos, porque nós temos que aprender no nosso dia a dia a negarmos a nós mesmos e a fazermos Cristo crescer em nós. Gálatas 5:22 fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
Temperança é o domínio próprio. E nós vemos justamente sinônimo de mansidão, é sinônimo de tranquilidade, suavidade, calma, serenidade, quietude, doçura, paciência, docilidade. E Paulo, ele nos traz essa questão das qualidades do fruto, mas ele insiste para que sejamos mansos, para que nas nossas ações sejam todas atitudes em mansidão. Efésios 4, 1 e 2, Paulo falando: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, olha, essencialmente, né, em amor. Quando ele fala rogo-vos, ele está falando assim: olha, eu peço, eu insisto a vocês, que vocês sejam mansos, que vocês ajam com humildade, que vocês sejam pessoas que demonstrem quem é que vocês representam. E quem nós representamos? Nosso Senhor Jesus Cristo, que fala: aprender dele a ser manso e a ser humilde. E Paulo em Colossenses 3:12 fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, ou seja, que o teu interior seja de misericórdia, seja de benignidade, seja de humildade, de mansidão, de longanimidade. E a gente vê Paulo ainda em 1 Timóteo 6:11 falando assim: porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então nós vemos que Paulo, ele insiste conosco, com quem tem comprometimento com o Senhor, a representar, a ser simplesmente um representante digno do Senhor Jesus aqui na terra. O Espírito Santo habita em nós. E nós vamos ver que Pedro, ele vem também instando conosco, insistindo conosco, mostrando para nós que nós temos que ter mansidão. 1 Pedro 3:4 diz assim: ao contrário, seja no seu interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Tem pessoas que se preocupam tanto em ter uma aparência física, e Pedro ele fala assim: olha, essa aparência física não vai servir para muita coisa, mas invistam no quê? Invistam nas qualidades do fruto do Espírito Santo, que é o que tem grande valor para Deus. E Pedro, ele ainda nos fala que nós temos que ter mansidão para responder aos outros. 1 Pedro 3:15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e com respeito. Olha que interessante como nós somos provados todos os dias. Ainda Pedro fala assim: conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Aí nós olhamos para nós temos nos portado diante das pessoas com mansidão ou com aspereza. Salomão, ele fala que o nosso falar, nas nossas respostas, tem que ser encontrada a mansidão. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então nós temos que prestar atenção como nós vamos responder. Lembra de Pedro falando? Nós temos que envergonhar aquelas pessoas que nos caluniam, mas é através das nossas atitudes, eles veem do Cristo em nós. José é um exemplo de um homem que demonstrou mansidão nas suas palavras, nas suas ações, mas nós vemos ver José respondendo aos irmãos dele após a morte do pai Jacó. Gênesis 50:21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eles estavam preocupados porque eles tinham vendido José. Eles sabiam que José tinha passado maus momentos nas mãos deles, nas mãos daqueles que o compraram,
e eles foram perguntar a José. Eles foram falar a José: olha, o pai Jacó falou para você nos perdoar. Mas José, ele foi manso e ele foi abençoado. Outra pessoa que a Bíblia nos ensina que deu resposta de mansidão: Moisés. Moisés respondeu a Josué, Números 11, 28 e 29. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. E Moisés, ele dá essa resposta linda, né? Tem ciúmes por mim? Né? Quem dera, realmente, quem dera se todos fizessem a obra do Senhor, independente de onde eles estão. Mansidão para agir é outra coisa que nós precisamos ter. Mansidão para falar e mansidão para agir. Vamos ver o exemplo de Davi. Davi, ele estava fugindo de Saul e certa vez Saul se colocou juntamente com seus oficiais, juntamente com seu exército num lugar e acabou dormindo todos. E Davi, observando juntamente com Abisai, ele vai até onde está Saul e Abisai, que é sobrinho de Davi, fala: pronto, vou matar agora, temos que aproveitar a oportunidade que Deus colocou o teu inimigo na tua mão. E olha, Davi não deixou. Olha que tremendo a atitude e a resposta de Davi. 1 Samuel 26, 18 a 20. Disse mais: por que persegue o meu senhor tanto o seu servo? É Davi falando com Saul, tá? Ele tinha acordado Saul. Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora, te rogo, olha, eu te peço, eu te imploro, eu te suplico, ei, meu senhor, as palavras do teu servo. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então, olha que humildade. O que eu fiz? Porque o Senhor está me perseguindo. Olha, eu te imploro, eu te peço. Por que o Senhor está em busca de uma pulga? E ele ainda se comparava diante do rei Saul, um homem já ungido para ser rei de Israel, e ele se porta dessa maneira diante do rei que estava reinando, que era Saul. Então nós vemos, ele não foi só manso na sua palavra, na sua resposta, mas ele foi manso na sua atitude. Ser manso é o contrário do que muitos pensam. Ser manso é demonstração de coragem. Vamos lembrar de Moisés novamente. Moisés, ele foi um homem manso. A Bíblia testifica que ele era manso. Números 12, verso 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então vamos imaginar, Moisés nesse momento, ele já estava no deserto, ele já tinha libertado o povo de Israel. E nesse momento ele estava até sendo confrontado por Miriam, a irmã dele, por Arão. E ele não ficou bravo com o que eles estavam falando, mas o Senhor ouviu. E é interessante que Moisés, ele se tornou manso assim após ele ter matado um egípcio e ter fugido para o deserto. Lá no deserto ele ficou 40 anos até Deus chamá-lo e Deus mandar ele ir para o Egito e livrar o povo de Israel do Egito. Moisés, ele precisou ser tratado por Deus. Quantas vezes Deus trata conosco para que nós possamos nos tornar humildes, para que nós possamos nos tornar manso, para que nós possamos nos tornar dependentes de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que não precisamos ir passar por um deserto ou por um vale para o Senhor nos ensinar como devemos ser. Por isso que nós temos que aprender através da palavra. E Moisés, mesmo sendo um homem manso, ele tinha que ter pulso firme. Ele era líder, ele era juiz de um povo muito rebelde. O povo de Israel era um povo difícil. A Bíblia fala que era um povo de dura cerviz, era um povo que sempre murmurava, era um povo desobediente, que não obedecia a Deus. Vamos ver Atos 7:35? Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras:
Quem o nomeou líder e juiz? Então, dá para ver. Ele tinha que ter pulso firme porque ele era líder e ele era juiz de Israel. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Vamos ver outro exemplo? Daniel. Daniel 2:14 diz assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Lembra aquele caso que eu falei que o rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios lá porque eles não estavam sabendo que sonho que o rei Nabucodonosor teve? É justamente isso. Então Daniel, ele manda, ele fala com a Arioque, mas olha como ele fala. Então Daniel falou avisada e prudentemente Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel, sabendo disso, ele chega até Arioque e ele fala com mansidão, ele fala com prudência. Olha que interessante, uma coisa caminha com a outra. Mas teve um momento que Daniel, ele precisou se mostrar firme na mesma situação. Daniel 2:24 diz assim: por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Entre a primeira vez que Daniel entra e conversa com Arioque e a segunda vez ocorre algo. Daniel foi orar. Daniel foi pedir direcionamento para Deus. Daniel foi buscar revelação em Deus. O segredo de agirmos com mansidão é justamente temermos a Deus. E Deus, ele vai nos conduzindo. Outro exemplo, Paulo. 2 Coríntios 10:1. Olha que tremendo. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, eu sou humilde, mas ausente, eu sou ousado para convosco. Então nós vemos até nesse exemplo de Paulo, ele mostrando, olha, eu suplico a vocês, mas com mansidão, e eu suplico a vocês pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Para quê? Para que vocês entendam que quando eu estou diante de vocês, eu vou ser humilde, eu vou ser manso, mas quando eu preciso chamar atenção, quando eu preciso trazer vocês a responsabilidade, eu sou ousado para convosco. Olha a firmeza de Paulo. Nós vamos ver um exemplo de Paulo mostrando a firmeza em 2 Coríntios 10:2. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Eu acho lindo quando Paulo, ele defende o apostolado dele, quando ele defende ele sendo chamado por Cristo para ser apóstolo, quando ele precisa trazer, como eu falei para vocês anteriormente, a responsabilidade das pessoas em relação ao evangelho, em relação a Cristo, ele tem que ser ousado. Mansidão, nós precisamos para falar, nós precisamos para agir. Paulo, em Gálatas 6:1, fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. É legal você ver que Paulo, ele fala assim, olha, não vai lá julgar, condenar. Ao contrário, vocês que se acham espirituais, que são espirituais, que falam que Cristo está habitando em vocês através do Espírito Santo, vocês devem chegar a essas pessoas que tiveram algum problema, que tiveram alguma dificuldade, para restaurá-los a Cristo novamente, vocês têm que ter atitude de mansidão. Ser manso é tão interessante que nós temos uma recompensa que é maravilhosa. Mas o principal é você saber que enquanto você está agindo com mansidão, você está obedecendo a Cristo. Você está sendo uma pessoa que está agradando a Deus. E uma das recompensas que a Bíblia nos fala, que o próprio Jesus nos fala, está em Mateus 5:5. Vamos ver? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O que Jesus está falando? Vocês serão felizes se vocês forem mansos. Sabe por quê? Porque você vai ter tranquilidade para resolver. Porque você vai ter
paz para resolver, porque você vai ter sossego, você vai conseguir pensar, você vai conseguir consultar o Senhor para resolver todas as situações. E é por isso que a gente entende, bem-aventurados mansos. É uma promessa do Senhor, porque eles herdarão a terra, eles vão ter tranquilidade para agir. Como ser manso? Como que eu desenvolvo a mansidão? Primeiro, eu tenho que submeter o meu temperamento ao controle do Espírito Santo. Tem pessoas que são bravas, como nós vimos no caso de Nabucodonosor. Tem pessoas que são mais tranquilas e tem pessoas que são agitadas. Nós temos que colocar, submeter o nosso temperamento no controle do Espírito Santo. Então nós temos que andar em espírito. Eu não posso me precipitar em nada, é a segunda coisa para eu conseguir desenvolver a mansidão. Eu tenho que pensar, lembra quando as pessoas falam, contem até 10? Aí eu posso agir com serenidade. Na verdade, a gente lembra de Neemias, quando o rei chega para Neemias e fala assim, Neemias, o que você quer? Neemias, o que ele faz? Ele vai orar ao Senhor. Ao invés de você contar até 10, ora ao Senhor. Busque o Senhor mesmo naquele momento onde o mar está tempestuoso. Terceira dica, andar em espírito e em humildade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos andando em espírito, nós temos certeza que nós estamos numa guerra e que os nossos adversários, os nossos inimigos, não é carne nem sangue, mas é principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Essa é a necessidade de andarmos em espírito, em humildade, para estarmos sempre nos submetendo a Cristo. Mais outra dica, evite se estressar diante das dificuldades. Não se esqueça que Satanás, que é o nosso inimigo, ele vai usar tudo o que ele puder para trazer descontrole na tua vida, para te trazer à prova diante das pessoas, e você que diz que é de Cristo, que ama a Cristo, que serve a Cristo, poderá ser envergonhado por causa de uma atitude de destempero. Mais outra dica, se derrame na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos angustiados, quando nós estamos na tribulação, na prova, alguém nos provocando, eu vou falar de mim. Lembra daquele versículo que a Bíblia fala, entre no teu quarto, feche a porta e fale com teu pai? É justamente isso, se derrame na presença de Deus, porque você vai estar se esvaziando de si mesmo e se enchendo daquele que manda para você a paz que excede todo entendimento. Deixa Deus crescer na tua vida. Importa que Ele cresça nas tuas atitudes, que Ele haja e não você no ardor do seu temperamento. Então deixa Deus crescer. João 13:30 fala assim, olha, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Nós vamos concluir, a mansidão é o resultado de uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo. Nós devemos ser mansos porque é uma ordem do próprio Jesus. Aprendei de Jesus que sou manso e humilde de coração. Nós devemos ser mansos tratando com os nossos irmãos em Cristo, tratando com os pecadores, tratando no seio familiar com os nossos amados, com os nossos queridos, com pai, mãe, filhos, esposo, cônjuge. Nós devemos ser manso na igreja, nós devemos ser manso porque é uma ordem do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele quer nos encontrar em oração e submissão a Ele. A mansidão, ela nos torna pacíficos, ela nos torna serenos, ela nos torna doces diante das dificuldades. Principalmente daquelas dificuldades que você está vendo, que parece que o diabo está se levantando para te provocar, para fazer você perder o tempero de Cristo, para você se desestruturar. Leve ao Senhor Jesus, porque o Senhor já te fez mais que vencedor. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.